Aleluia. Está no livro de Gênesis, no seu capítulo 13. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com a igreja outros versículos. Depois eu quero que vocês façam esse amor comigo na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Eu, antes de falar o versículo, algumas Bíblias, ela tem já a epígrafe já dizendo, já entregando mais ou menos o que é que eu vou falar. Mas antes de compartilhar e pedir para a igreja ficar de pé para a gente fazer a leitura da Bíblia, ainda não, volta, senta. Eu vou estar compartilhando com vocês a introdução da mensagem, que a mensagem que Deus deu ao meu coração, essa mensagem ela já tinha alguns dias comigo. E eu sempre fico esperando Deus dizer, porque primeiro Ele me dá o versículo, me dá o capítulo, me diz a passagem, e depois eu preciso guardar para o dia certo Ele trazer ao meu coração de novo. E assim foi essa mensagem, ela já tem quase um mês ou mais de um mês. Deus tinha me dado tudo, e eu estava pedindo a Ele uma palavra, e Ele já tinha me dado, tinha dito a mim que já tinha me dado, e eu fui orar. E essa mensagem de hoje, o tema dessa mensagem, eu não sou muito de trabalhar com tema, mas o Senhor falou no meu coração o tema. E essa mensagem, ela diz o seguinte, e eu me identifiquei muito com esse tema, porque por mais que a gente diga que não, uma grande parte de nós fazemos, e depois a gente, vamos para frente. O tema dessa mensagem é escolhas erradas, consequências desastrosas. Aí a Bíblia diz assim, missionária, você vai falar do meu pecado? Não vou falar do pecado de ninguém. Mesmo porque eu não estou aqui como acusador. Mas quando falamos em escolhas erradas, muitas das vezes a gente pensa que escolha errada só está em a gente trair nosso cônjuge. Só está em a gente roubar. Não. Escolhas erradas, elas estão até nas mínimas coisas. Por exemplo, o Espírito Santo toca no seu coração para você não ir por esse caminho. Mas você está acostumado, Silvinha, a ir por esse caminho. Aí você fica assim, oxi, que loucura. Esse negócio na minha cabeça assim que eu tenho que ir por outro caminho, o caminho mais longo. Eu vou por aqui que é mais perto, é um atalho. E chega mais à frente, acontece um assalto. Deus preserva a sua vida, mas os seus bens vão embora. Aí quando você chega no final da rua, você diz, poxa, por que isso aconteceu comigo? Deus! A gente vai para onde? Para Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha peleja, da minha luta, eu não tenho nem dinheiro. Agora foi meu celular que eu nem paguei a terceira prestação. Mas o Espírito Santo falou com você antes que você deveria percorrer outro caminho, trilhar outro caminho, ir por outro lugar. Mesmo que esse caminho fosse longo, mesmo que esse caminho você levasse mais tempo para chegar. E eu gostaria que vocês agora junto comigo levantassem e no livro de Gênesis, no seu capítulo 13, no verso 10, diz o seguinte: e levantou, não, vou para o 9 que aí vocês entendem o contexto. A epígrafe do texto, antes do verso 7, diz: Abraão e Ló separam-se. Eu vou ler o 8. E disse Abraão a Ló, verso 8: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheste a esquerda, irei para a direita. E se escolheste a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Verso 10, foi o que o Senhor me deu. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Sentais adorando ao nosso Deus. Podem assentar. Gente, por que, missionária, a senhora escolheu logo Ló? Tinha tantas outras no Novo Testamento que a senhora podia escolher, mas eu disse, gente, o Velho Testamento tem tantos exemplos que a gente pode trazer de escolhas erradas, mais do que o Novo. E o que acontece? Aqui a gente já conhece a história de Abrão e Ló, que Deus fala para Abrão sair da terra, sair da sua parentela e ir para a terra onde Deus iria mostrar. Abrão levou Ló, seu sobrinho, porque o pai dele já não estava mais em vida, então ele resolveu levar Ló. Só que num determinado momento os dois estão com muito dinheiro, estão com muitos bens. E Abrão chega para Ló, observe as coisas. Abrão, aparentemente aqui parece que Abrão é o mais velho. E a Bíblia não me relata isso. Eu estou conjecturando, para não dizer que a missionária está falando heresia. Mas Abrão é o mais sensato, é o que está sendo guiado por Deus. Ele podia dizer o que? Eu tenho mais autoridade, então eu vou escolher para mim. Mas o que foi? Engraçado, redundante, escolher para mim, né? Mas está certo. O que acontece? Eu vou escolher o melhor. Mas Abrão disse, escolhe você. Abrão queria resolver aquela situação, ele não queria ter contenda com Ló. Então ele disse, escolha o que você escolher, tá bom. Se você escolher a direita, eu fico com a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu fico com a direita. Abrão podia dizer, não, aquela que é melhor, a campina é melhor, tudo é bom, é tudo regado, eu vou para lá e você se vire. Mas Abrão não foi assim. Abrão, ele nos mostra que desde toda e qualquer decisão que ele vai tomar, ele primeiro pede sabedoria ao Senhor. Talvez a Bíblia não esteja dizendo, Sérgio, que Abrão ali consultou a Deus. Mas quando a gente fica em constante petição de direção de Deus, automaticamente o Espírito Santo, naquele momento ali, o Espírito Santo não habitava como habita em nós. A gente não tinha aquele som audível do Espírito Santo como nós ouvimos, mas ele era direcionado por Deus. Por que, missionária, a senhora garante isso? Observe, leia, examine as escrituras, para você ver que a missionária não está falando nenhuma heresia. E Ló resolveu apartar-se de Abraão. E Ló escolheu o quê? Todo mundo sabe, escolheu o quê? O melhor. Foi ou não foi o melhor? Ele escolheu o que era melhor aos seus olhos. Uma escolha errada. Ele escolheu o que era melhor aos seus olhos. Ló, ele seguia Abrão, que naquela época ainda era Abrão. Ló via, com certeza, como Abrão se portava diante de Deus. Será que Ló não aprendeu? Com certeza. Porque se todos os costumes eram ensinados, gente, pare e pense. Não eram ensinados como hoje, chegamos aqui, não. Era de pai para filho, ensinando através das histórias dos antepassados. E era firme aquilo para que eles passassem para os seus filhos. Então será que ele não conhecia essa história? Será que a história de obediência, de intimidade de Abrão com Deus? Será que Abrão ia se esconder e ficar só? Não, eu não creio que seja dessa forma. Porque Abrão, ele demonstra amor a Ló aqui. E se ele demonstra amor, ele quer orientar Ló nos mesmos caminhos que ele. É assim conosco. Quando a gente tem um colega que trabalha, quando a gente tem um parente que a gente sempre gosta mais, a gente sempre quer o quê? O melhor. A gente sempre quer orientar. A gente sempre quer dizer, não vai por esse caminho não, que esse caminho não é o correto. Então eu creio que Abrão tinha esse carinho por Ló. Por isso, Abrão, ele resolveu dizer a Ló que escolhesse. E Ló, o olho, como diz o povo, de Tandera. Aqui na Bahia a gente sabe que é olho de Tandera. Mas ele escolheu o que era bom aos seus olhos. E a palavra fala que Ló escolheu, ele pensou. Oh Deus. Aleluia. E o verso 10 diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
Ele olhou e viu que aquele lugar é verdade. Aqui é bom. Esse lugar eu vou poder botar os meus animais. Esse lugar eu vou poder montar minha tenda. Esse lugar é o melhor lugar para mim. Meu tio que procure um outro lugar melhor, porque eu já escolhi. Ló pode ter pensado, ele me deu o poder de escolha, então não estou errado. Ele me mandou escolher. Eu não sou besta, eu vou escolher o melhor. Quantos de nós fazemos isso? Eu já levantei minha mão. Eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Às vezes não, na maioria das vezes a gente não sabe o que, é que vai acontecer depois. Se a pessoa nos deu o poder de escolha, às vezes a gente pode até pensar assim, não, eu vou orar antes. Eu falo porque eu já fiz isso. Primeiro eu escolhi, depois quebrei a cara. Depois que eu quebrei a cara, mais uma vez quebrei a cara, e depois eu disse assim, não, primeiro eu vou orar. Antes de escolher, antes de decidir. E quando eu passei a fazer isso, igreja, tenho certeza que 99,9% das coisas começaram a caminhar como Deus queria. A exemplo disso é o Café Solidário. O evangelista, o pastor Tiago, eles estão aqui de prova. Que a visão e a vontade de Deus veio em março. O primeiro café foi quando? Agosto. Foi agosto? Março. O pastor queria fazer em abril. O evangelista queria fazer em maio. No mesmo mês, não foi? Eu só comentei com eles a ideia do café que Deus tinha me dado, porque Deus me deu a visão de todas as coisas. O pastor queria fazer cartaz, o evangelista disse, qual a demora, quando vamos fazer? Eu disse, vamos orar. Vamos orar. Se eu tivesse feito igreja em março ou em abril, eu tenho certeza que Deus abençoaria, porque era um projeto dele. Mas ele não abençoaria da forma que ele abençoou em agosto. Ele trouxe recursos de onde a gente não imaginava. Ele trouxe carros sem a gente saber dirigir. Então, quando a gente começa a entender que quando a gente escolhe da nossa vontade e não respaldado no que Deus nos ensina dentro dessa leitura, a gente tem consequências drásticas. Eu gostaria de compartilhar com a igreja um textinho, um esbocinho, né? Muitas pessoas fizeram escolhas erradas e sofreram verdadeiras catástrofes. Perderam família, cônjuges, filhos, emprego, posição social, ministério, passaram por desastre financeiro, moral, emocional, sentimental e até de ordem psíquica. Chegam a ser presos literalmente, ficam decepcionados, desiludidos, arruinados, abandonados, pensando em suicídio e chegam a negar a fé totalmente. E muitos negam a fé porque eles dizem que a culpa é de quem? Deus. Fale de novo, igreja. Pensam que a culpa é de quem? Deus. De Deus. Mas quando eu dei aquele exemplo do caminho, falei até citei Silvinha, do caminho, o Senhor a todo tempo Ele nos exorta qual caminho devemos seguir. E não é só da porta estreita não, igreja. Porque de novo o missionário vai falar da porta estreita. Até o último dia da minha vida preciso pregar a porta estreita. Mesmo que seja para um nessa igreja, mas eu preciso pregar. Porque foi para isso que eu fui chamada. Mas a gente para e pensa, o Senhor a todo tempo Ele está dando a você, a mim, Luiz, Sérgio, oportunidade de escolher. Mas escolher debaixo da direção dEle. O que faltou a Ló? Sabedoria. Ele não foi a prudente. Ele foi o nécio. E Ló, eu não vou percorrer as escrituras, mas aquele que já leu, porque assim, quando a gente começa a leitura anual, começa por Gênesis. Alguns começam por Mateus. Mas na maioria das vezes, várias pessoas já leram várias vezes o livro de Gênesis. E que aqui conta a história de Ló, a escolha de Ló. E o que mais adiante veio acontecer, que Ló já estava com os costumes, já adquiriu família com o povo de lá. E tudo já estava o quê? Para Ló estava o quê? Bom, gente. Ninguém pode dizer que estava ruim, não. Para Ló, viver naquele lugar ainda estava bom. Até que veio o juízo de Deus para
aquele lugar. E na maioria das vezes, quando a gente escolhe errado, como é esse nome, irmão? Marcos, quando a gente escolhe errado, a gente não percebe que Deus não está no negócio. A gente só percebe que Ele está no negócio na primeira queda. E às vezes na primeira queda, não é como eu falei, não é uma traição, não. É algo que você sente o baque, porque o Espírito te dizendo, olha, Deus não está no negócio. Pare, retroceda, volte, porque senão a queda vai ser trágica. Na maioria das vezes, gente, pessoas, já aconteceu comigo, igreja. Eu não estou aqui fazendo papel de boa samaritana, não, gente. Já aconteceu comigo, de eu pagar preço por não ouvir a Deus. E de eu ter que voltar e dizer, Senhor, me perdoe, porque eu achava que o Senhor estava no negócio. Eu achava que eu estava sendo guiada pelo seu Espírito. Mas não era nem Espírito de Deus, era o Espírito do engano. Quantas vezes somos guiados pelo Espírito do engano e achamos que é Deus que está mandando a gente fazer, a gente colocar a mão, a gente mexer? Não é. Não é, por isso que eu sei, o pastor falou ontem. Ele falou ontem que gravou que ele vai fazer uma série de vídeos, já está fazendo, e falou de mim. E ele me fez ouvir, que todas as vezes eu ouço, que eu às vezes sou enjoada, porque todas as vezes eu faço prova com Deus. Ele já disse a mim, eu faço 3 negrinhas. Porque eu faço a primeira prova, e não é que eu não acredito em Deus não, mas eu acho que é de mim. Eu faço de novo, igreja. Senhor, se o Senhor está no negócio, por favor, me mostre. E aí na terceira ele já não fala mais suave, ele já dá uma tamancada para eu entender, que ele diz, vem cá, na primeira vez, quando eu faço o que você quer, a primeira vez que você me ouve, você obedece. E por que agora, que é algo que você está insistindo para saber, que eu já lhe dei a ordem para fazer? Porque nem sempre quando ele dá a ordem é o que a gente quer não, viu, Sérgio? Aí você faz a prova para poder ele ficar calado e você achar que não é para fazer. E às vezes ele quer que você vá, porque ele quer tratar você primeiro e depois tratar quem você quer que vá visitar. E eu faço prova com Deus. Senhor, eu não quero ouvir a voz do inimigo achando que é sua, porque essa palavra diz, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então eu não posso ouvir a voz de Satanás, a voz do inimigo, e dizer que é a voz de Deus. Eu não posso, eu preciso saber, eu preciso conhecer. É a mesma coisa, muitos da gente faz assim, não, eu quero ter dons espirituais, mas vem cair um discernimento. E nem todo que pula, que roda, que fala em línguas é Espírito Santo de Deus. Porque tem o espírito do engano que rodeia no meio de nós. E a gente recebe profetada achando que é profecia e vai culpar a quem? A Deus. Como eu falei aqui no meio, aqui no final. Negam a fé porque se engana com o homem. Mas a todo tempo vocês têm que crer. Missionária Rosana é falha. Pastor Tiago é falho. Vocês não têm que vir aqui nem por mim nem por ele, mas é pelo autor e consumador da sua fé. Porque no dia que você vir aqui por mim, pelo pastor Tiago, você vai sair daqui ferido. Você vai sair daqui machucado. Você vai sair daqui magoado, porque eu tenho muitos pecados. Você tem que vir aqui é por Deus. Porque quando você vem pelo homem, alguma coisa que o homem vai falar vai te machucar. E você vai sair daqui ferido e vai dizer que foi Deus. Ou vai dizer que o homem está de marcação. Não vem aqui nunca porque eu sou amiga ou porque eu sou boazinha. Não. Você vinha por Deus. Porque se você vir por Deus, você vai ouvir ele falar com você. E não é através de mim só. É através do louvor de Stephanie. É através do louvor de Marina. É através da oração da bênção apostólica. Porque Deus tinha a maneira dele de se manifestar. E no dia que ele não fala na igreja, ele fala na rua. É assim que eu sei manifestar do Espírito Santo de Deus. Manifestar de Deus é assim. Então quando eu entendo aqui que as minhas escolhas erradas vão me levar a consequências desastrosas, cabe a quem? A mim. Cabe apenas a mim. É ir direto para Deus e dizer, Senhor, aquela decisão que eu tomei, me ajude. Me ajude a mudar o curso. Porque até o curso do rio hoje se muda. Hoje faz umas explosões aqui, umas explosões aqui, a terra aqui, e o rio muda o curso. Porque a nossa vida não pode ser mudada. A gente
gente precisa entender isso. Meu filho, lembrando aqui rápido e voltando à palavra, meu filho, uma vez, a gente vindo pela orla, me fez uma pergunta. Ele fez assim: mãe, antigamente era tudo assim? Eu disse: não. Aqui em Itapuã, o mar era mais para frente, tudo era areia. Quando não era areia, era palmeira, E o homem fez o quê? Empurrou o mar. O homem empurrou o mar. O homem tem esse poder. E por que de dentro a gente não consegue? Diz a Deus que a gente não pode. Se a gente tem poder para mudar outras coisas. Só basta a gente querer. Só basta a gente desejar. Hoje, quando Deus me dá uma palavra dessa, de que Ló, ele fez a escolha errada, achando que era certa. Logo ele colheu consequências muito desastrosas. E se realmente ele não tivesse intercessor diante de Deus pela vida dele, não teria sido consumido com aquele povo de lá de Sodoma e Gomorra. Mas ele tinha Abraão, como eu disse. Abraão amava Ló. Tanto amava que ele foi interceder por Ló diante do Senhor. E Abraão fala: se tivesse 50, se tivesse 30, se tivesse 40, não necessariamente nessa mesma ordem que eu me recordo, mas ele falou ao Senhor, e o Senhor respondendo a ele: se tivesse 10, eu não destruiria a cidade. Mas mesmo assim, o Senhor deu oportunidade a Ló. Por que não vai dar a gente? É esse amor que nos constrange. É esse Deus que às vezes a gente teme o olhar condenador do homem, mas não teme o olhar condenador de Deus. A gente precisa se preocupar com o que Deus está dizendo de nós, porque só Ele conhece a gente. Esquadrinha nosso coração. Sabe que verdadeiramente nós somos na ausência dos nossos irmãos, dos nossos cônjuges, dos nossos patrões, dos nossos funcionários. Só Ele. E a gente precisa estar despido diante dele, não do homem. E quando Abraão vai diante de Deus e fala, e intercede, a misericórdia alcança Ló. E a gente já sabe que a esposa de Ló olha para trás, ela se transforma em estátua de sal, e Ló vai para as montanhas, e ali fica com a sua filha, as suas filhas, e acontece de quê? Ló conceber filhos com as suas filhas. Vocês observaram que enquanto Ló estava naquela cidade, Ló não percebia que ele estava numa situação que aos olhos dele estava bem, estava tudo tranquilo, e como o povo fala, estava suave. Mas as consequências maiores vieram depois. Perdeu a esposa, concebeu filhos com as filhas, e as consequências vieram. Observe que o que aos nossos olhos são bons pode nos tornar futuramente consequências que nós vamos pagar um preço caríssimo, igreja. Caríssimo. Sempre quando o pastor Tiago e eu estamos orando, intercedendo por algum casal, por alguém que nos pede nos grupos para orar ou para interceder, antes de eu orar por algum casal, eu já converso com o pastor Tiago, igreja. Pastor, a gente vai orar por tal casal. Não importa o problema não, às vezes é só uma discussão do casal, mas a gente sabe que o inimigo vai investir pesado. Mas antes da gente orar pelo casal, a gente vai consultar a Deus para saber se a gente pode. Porque às vezes tem alguns julgos que eles estão pagando o preço das escolhas erradas. E quando a gente mete a mão, a gente paga o preço por estar metendo a mão onde Deus não mandou, porque é consequência das escolhas que eles fizeram. E que eles precisam pagar o preço para depois Deus dar o refrigério. Então não pense todo o tempo que algumas coisas que acontecem com você é Satanás. Algumas coisas é o preço que você está pagando porque você teve escolha errada. É a consequência. Pastor Tiago, semana passada, se eu não me engano, pregou sobre o quê? A lei da semeadura. O plantio é voluntário, mas a colheita é obrigatória. Às vezes acontecem situações, como eu já ouvi de uma amiga,
que ela fez assim: mas eu não vejo a justiça de Deus na vida de tal pessoa. Eu vejo a pessoa bem, eu vejo a pessoa vivendo, tendo uma vida boa, maravilhosa assim, mas a vida de Ló também foi. Foi ou não foi? Quando ele escolheu Campina, não foram ali na Bíblia que logo depois, em seguida, rapidamente, não, porque Ló constituiu família, Ló teve filhos. Então, não cabe a nós esperar o juízo de Deus. Cabe a nós buscar diante de Deus: Senhor, a sua misericórdia. Senhor, por favor, eu preciso. Pai, eu fiz escolha errada, me ajude. Me ajude porque eu estou cega. Estou cega, não consigo enxergar. Não consigo ver. Deus envia, sabe, Abraãos na nossa vida para interceder por nós, para que a gente volte à rota, para que a gente volte. E quando eu falo volta à rota, não pense que eu estou falando volta à rota dentro da igreja, não. É volta à rota com Deus. Porque não adianta você estar dentro da igreja se você está fora da rota. Dentro da igreja não lhe garante a salvação, perdão. Pode até soar como escândalo. Dentro da igreja. Quantos dentro da igreja? Gente, a gente já viu filmes falar sobre arrebatamento. As ovelhas vão e o pastor fica. Não era o pastor que tinha que ir primeiro? Então, não é a igreja, é você. Sinto muito. A salvação individual, quantas vezes a gente já ouviu alguém falar isso? É mentira? Eu posso orar por Breno para Breno ser salvo? Eu posso orar só por isso e ele não buscar um conserto com Deus? E quando chegar no grande dia, Breno subir? Eu posso interceder para que ele tenha o quê? Consciência. Que ele entenda que se ele não buscar, de nada vai adiantar. Ah, a senhora falou que Abraão orou e intercedeu por Ló. Sim, Abraão naquele momento ele foi se posicionar diante de Deus para que Ló não morresse. Mas a consequência, Ló pagou ou não pagou? Pagou, gente. Pagou. É como diz meu irmão Marcos Jefferson: a fatura chega. Não importa se é 5, 6, 10 vezes ou de uma vez só, mas vai chegar. Então que essa manhã a gente entenda, ó gente, o que passou, passou. Vamos pedir perdão a Deus. Senhor, trilhe agora meu caminho. Senhor, as escolhas erradas que eu fiz, se eu ainda estiver pagando o preço ou sofrendo as consequências, me ajude a passar por isso, mas não deixe eu sair da sua presença. No finalzinho eu disse aqui: negar a fé totalmente. Apostasia, gente. Sabe o que é negar a fé totalmente? Não querer nem ouvir falar o nome do Senhor. Não dá legalidade a Ele daquilo que Ele me dá todos os dias, que é a oportunidade de viver mais um dia. É você não mais acreditar que Ele é o seu Deus. Por quê? Por causa das suas escolhas erradas. Porque você imputa a Deus algo que não é responsabilidade dele. E quantas vezes, antes de vir para essa casa, eu sempre testemunhei a respeito disso. Eu, antes de pisar os pés nessa casa, eu disse a Deus: eu não vou se o Senhor não for, não. E o Senhor precisa me mostrar que o Senhor vai. Falei, igreja, sabe por que eu falei? Porque não ia adiantar nada eu estar aqui em Carnal. Talvez meu casamento não tivesse mais. Talvez eu tivesse mergulhado no pecado. Se ele não viesse, eu não viria. Eu não viria. Então, quando a gente pede direção a Ele, seja na menor coisa, na coisa mais simples, peça direção. Senhor, me ajude. Pai, deixa eu ouvir sua voz. Quantas vezes eu já disse: Pai, eu não estou mais te ouvindo. A igreja sabe aqui como eu fico no desespero. Pai, eu não estou mais te ouvindo. O que foi que eu fiz? Às vezes Ele não quer falar. Às vezes Ele não quer falar. Ele quer que você vá para a palavra, para Ele, dentro da palavra, Ele falar com você. Quantas vezes eu fiquei dias sem ouvir Deus, desesperada, orando, pedindo a Ele, pedindo em mim, olhando, que a gente faz assim, né? Se olhando, mas não olhando fora, por dentro. Pai, o que foi que eu fiz? Eu não briguei com o Tiago, não briguei com o Breno, estou aqui buscando. E quando eu ir para a palavra? Ir para a palavra, não. A maioria das vezes Ele me dá a palavra. E vinha aquela faca cortando o evangelista Valquíria. E ele dizia assim: ah, pai, foi aquilo. E a
gente acha que não. Abriu a boca e falou uma besteira. Não no altar, mas conversando com alguém. Senhor, pai, me perdoa. Aí eu corro pro pastor, porque ele é meu amigo, ele é meu pastor. E às vezes quando eu falo besteira, eu falo para ele, não brigando, mas fazendo algum comentário que Deus não se agradou. E aí eu dizer, pastor, não vou mais falar isso. Ele, amém. Porque nós sabemos que quando entregamos o nosso caminho a Ele, as coisas vêm para nos abater, vêm para nos derrubar. E aí nós escolhemos o mais fácil, Sérgio. Qual é o mais fácil? Menina, ore por mim aí que eu estou passando por uma peleja. Ô, irmã Lu, bora fazer um jejum de 3 dias aí para minha vida sentimental. Bora fazer um propósito de oração. Silvinha, bora pro monte, 10 dias no monte subindo. É mais fácil a gente jogar para outras pessoas a responsabilidade que é nossa. Entrar no quarto, fechar a porta e orar. Levar uma garrafinha de água, como o pastor Adriano. A Bíblia é uma garrafinha de água, às vezes até um quente frio de café e dizer, fechado para balanço. E só sair quando você sentir. Gente, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu não demoro horas com o pastor Tiago orando, não. O pastor Tiago só, às vezes eu durmo com o som do fundo musical. Menina, né? O pessoal fala, as crianças, meninas, as crianças. Eu durmo. O pastor Tiago só para orar. 1, 2, 3 horas de oração lá em cima. Às vezes eu subo para ver se ele está dormindo. Aí eu, não está dormindo não. E volto. Às vezes a minha oração, Sérgio, eu acordo na madrugada, sento na cama, converso, porque orar é conversar. Converso. Apresento meio mundo de gente. Deito para dormir, aí Deus lembra de alguém. Eu disse, Deus, esse daí não está na minha lista não, mas tudo bem. Oro. E digo, Senhor, agora eu vou orar por mim. Eu pego um sono. Quantas consagrações eu abri na madrugada? E aí que eu abri na madrugada, porque eu digo, abro na madrugada, eu durmo umas 2, 3 horas, que aí o restante da consagração fica mais light. Eu não durmo. Porque Deus precisa de Abraão intercedendo por Ló. A consequência vem, mas a intercessão precisa, para que aquela consequência não venha a ser desastrosa a ponto de ceifar a vida. Porque cada um de nós somos preciosos para Deus. Amém, igreja? Encerrando, eu fiz uma coisa tão bonitinha, escrevi um tanto de coisa. É assim mesmo que Deus faz. Não, verdade. Eu queria só falar. Só queria falar de duas pessoas importantes na Bíblia. Na Bíblia também, que fizeram escolhas que aos seus olhos eram bons. Eva e Davi. Adão só fez obedecer aquela abençoada. Eva viu o fruto e era bom aos seus olhos. Foi ou não foi? E comeu e deu seu marido. Não tivesse dado. Mas amém. A presciência de Deus já tinha determinado, não. Rosana já sabia que aconteceria isso. E Davi, em vez de ir para a guerra, estava fazendo o quê? Em casa de boa. Olha, olhando alguém tomando banho. Aos olhos dele, aquela situação era o quê? Boa. E a consequência de Eva? A queda. E a consequência de Davi? A morte de Urias, o adultério e a morte do filho. E ainda o pesar de Deus, que disse que a espada não se apartaria da casa dele. Aconteceu ou não aconteceu? Observe que na maioria das vezes, somos seduzidos pelos nossos olhos. Pelos nossos olhos. Às vezes é o gatinho mais bonitinho, não é aquele que está na igreja. Às vezes é a gatinha mais bonitinha, não é aquela que está na igreja. Às vezes não é nenhum nem outro. Você tem o seu dentro de casa, certo? Mas o diabo está passando um prato feito ali, você está... Não estou falando para ninguém não, pelo amor de Deus. Eu só estou falando o que está vindo agora. Às vezes, a mentira caiu de lá de cima.
Olha aí. Fala a Deus. Né? Então, às vezes a gente simplesmente faz. Por quê? Porque é bom aos nossos olhos. Que essa manhã a gente entenda isso, gente. Que a gente entenda isso. O pecado não está em olhar. O pecado está em olhar a segunda vez, como diz o pastor Cláudio. Olhar a primeira vez é automático. A segunda vez é com pecado, é com desejo. Não falo só para os homens não, que as mulheres também estão assim, viu? Porque de vez em quando Satanás passa uns pratos feitos assim, aí o Senhor misericórdia, não quero nem ver. E olhando. Não olho, não quero nem ver, está passando aqui, eu olho para cá, eu não quero pecar. Exatamente, exatamente. Se nós queremos, de verdade, nós mulheres, as que estão casadas ou que têm namorados, se o nosso namorado fizer assim, a gente faz o quê? O pescoço dele depois voltar de novo, né? Na maioria das vezes, nem batendo, mas às vezes falando, repreendendo. Mas às vezes nós mulheres, a gente já está tão automático. Mulher mais discreta. Mulher está vendo, ela não vira a cabeça, ela vira o olho. Está pecando, gente. Se Deus está falando com a gente, está falando comigo, está falando com as mulheres casadas. Mas o solteiro, se tem um namorado, procura ser fiel ao namorado e principalmente fiel a Deus. E às vezes diz assim, não tenho namorado, eu estou solteira. Sim, mas vem cá. Quando acontece alguma situação no seu trabalho e você precisa ser justiça visível, mas às vezes a maior consequência é a falta da conexão com Deus. Aquela pessoa talvez que te pisou, te machucou e você quer que Deus jogue na sarjeta. Não, a conexão dele, a oração dele já não sobe mais a Deus. E essa consequência é muito pior do que algo material, do que algo visível. É você orar e não ser ouvido. Você vai orar, você vai clamar, você vai chorar lágrimas de sangue. Deus não vai ouvir porque a conexão foi rompida. Então que esta manhã, de verdade, já encerrando a nossa palavra de hoje, a gente entenda: todas as nossas escolhas, seja elas certas ou erradas, elas vão ter consequências. Você é o agente. Você decide. Tinha um programa assim? É você que decide qual é o seu final. Você a cada dia coloca uma pedrinha no seu caminho. Se o largo ou se o estreito, é você que escolhe. Ló, ele decidiu o que era melhor os olhos dele, não o que era melhor a visão de Deus. Ele podia ter ido para as montanhas, ele podia ter ido para o deserto. Deus ia fazer ele prosperar. Deus ia fazer se ele consultasse a Deus. Então que você entenda essa manhã, consulte a Deus. Senhor, quantas vezes um coletivo atrasou e você brigou? Até disse, meu Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando. Não, Ele está te livrando de um acidente, de uma saúde. E às vezes a gente não entende isso. Que tudo que a gente vinha fazer, não apresente a Deus sua oração. Oh Deus, eu entrego meu dia, meu comunhão. Não, Senhor, as minhas decisões de hoje, direcione, Senhor, até os meus pensamentos, Pai. Não deixa Satanás botar pensamento que vai te desagradar em mim, não. Senhor, eu quero hoje que o Senhor faça isso na minha vida. Me ajude a fazer escolhas boas. Pai, eu quero colher assim por um. É coisa boa, não é coisa ruim. Porque eu vou lhe dizer sinceramente, nenhuma planta que você plantar hoje, ela vai nascer hoje, ela vai crescer hoje, ela vai dar fruto hoje. Ela tem um tempo. Então o que você fez ontem, seja bom, seja ruim, você não colhe hoje não. Vai ter o tempo de você colher. E você não vai entender. Mas é porque você plantou mal. Pastor Tiago falou, sementes ruins. Então que vocês entendam, para as sementes serem boas, para as escolhas serem boas, para os passos serem bons, depende de você. A missionária pode orar? Claro que eu posso. O pastor pode orar? Pode, até fazer imposição de mãos. Mas a escolha ainda é sua. A vontade ainda é sua. Os pensamentos ainda são seus. Deus não pode pegar a sua mão e dizer,
fazer você, Sérgio, de marionete, para você ficar assim, ó. E ele dizendo, vá para o lado, vá para o outro. Não. Ele te deu o poder de escolha. Ele deu a você, Stefano, o poder de escolha. Ele deu a você, Marina, Silvinha, missionária Josi, irmã Miriam, Marcos, Sérgio, evangelista, Lu, pastor Tiago, a mim. Ele nos deu esse poder. E que munidos desse poder, a gente escolha coisas boas. Amém, igreja? E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé.